Olá, gente! Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like e o seu comentário. Nós hoje vamos comentar Levítico 15. É um capítulo da Bíblia que trata da impureza causada por fluidos, né? Fluidos, não tem acento no i, então é fluidos corporais e das regras de purificação. Aí a gente pergunta assim, o que é fluido corporais? Refere-se a impureza, né? Refere-se a secreções produzidas pelo corpo humano, seja por doenças naturais ou funcionamento orgânico, por mau funcionamento. Era considerado impuro. A impureza pode ser porque a impureza pode ser causada por quê? Por órgãos sexuais, como a emissão de sêmen por um homem ou a menstruação de uma mulher. E a purificação, como é que acontecia a purificação? A purificação é feita lavando-se com água e lavando as roupas e peças de couro em que houver sêmen. Onde o sêmen caiu tem que ser lavado. E depois a mulher também a mesma coisa. A mulher tinha que ficar o período menstrual, porque ela era considerada imunda e um não podia tocar no outro, tá? E aqui, gente, a impureza já tinha falado, a purificação é feita lavando com água e lavando as roupas que eu falei com vocês. A impureza dura até o final do dia, que provavelmente é considerado o início do próximo dia. Isso para o homem, né? Para a mulher é até o término do fluxo, né? Relação entre marido e mulher. Relações entre marido e mulher também tornam o casal impuro. Então, gente, então também tem que estar tomando banho, tá fazendo todo. A gente até hoje, né? É algo assim que a gente vê que foi muita coisa copiada da Bíblia para explicar. Este capítulo 15 aborda a impureza causada pelas emissões que eu falei com vocês, né? No capítulo 15, peraí que eu vou só dar uma no capítulo 15, né? Mostra a higiene da mulher e a higiene do homem também. Isso é um processo super interessante, né? E o que Levítico quer dizer? Levítico contém mais instruções sobre as funções humanas que se relacionam com o estar limpo pela lei de Moisés. Devemos compreender, porém, que não existe real perdão de pecados sem sincero arrependimento e expiação de Cristo. E no Levítico 15, verso 16, né? O que é? Aí alguém pode perguntar assim, o que é o fluxo do homem? O fluxo do homem refere-se de fluido do corpo que não é o sêmen ou menstruação que causa imundície. Esse fluxo, seja de sangue ou de outro fluido, pode ser o resultado de uma doença ou de condições fisiológicas anormais, pode ser também, tá? Então, assim, às vezes a pessoa tá com algum, por exemplo, urinando sangue, tudo. Até hoje, quando vai ao médico, os médicos pedem para evitar, tá? O fluxo, independente da causa, torna o indivíduo imundo. Torna o indivíduo imundo. E refere-se, né, igual eu falei com vocês, né, que o que significa o sêmen na Bíblia? O sêmen na Bíblia significa, na Bíblia, a emissão do sêmen refere-se à liberação do sêmen, seja por meio de atividade sexual ou de forma involuntária, como, por exemplo, um sonho molhado. Levítico 15 descreve essa condição como uma causa de impureza cerimonial, que exige banhos de purificação
em um período de isolamento. Geralmente, pelo que eu entendi, o homem ele termina no final da tarde, né? Mas a mulher, quando ela, se for referente à menstruação, tem que esperar os dias, né? Os judeus até hoje eles costumam a separar até de cama, a mulher fica até em outro quarto. E aí também aqui está falando, a Levítico descreve essa condição como causa disso, eu já falei, né? O que a Bíblia fala, já falei com vocês, o sêmen era considerado impureza, né? E deixa eu ver aqui, quando está escrito assim em Levítico 15:16, quando um homem expelir sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até o entardecer. Qualquer peça de roupa ou de couro que houver caído o sêmen, ele deverá lavar com água e ele vai ficar impuro até a tarde, tá bom? E vamos continuar aí no capítulo 15, 16. Por que a menstruação é impura na Bíblia? Na Bíblia, a menstruação é considerada impura devido às regras religiosas e práticas de higiene na época, porque todo mundo sabe que naquela época era muito difícil tomar banho. E às vezes a pessoa tinha, a maioria das pessoas só tinha uma peça de roupa, né? A menstruação era vista como um estado de impureza cerimonial e as mulheres eram proibidas de tocar em certos objetos e entrar em áreas sagradas e ter contato com homens durante a menstruação. Não podia nem tocar, nem tocar. A mulher do fluxo de sangue, ela era impura, ela não podia tocar em Jesus. E ela tocou em Jesus e Jesus veio para cumprir toda a lei, né? E ultrapassar a lei, passar por cima de toda a lei. Né? Ele veio para passar por cima de toda a lei, por isso celebramos a Páscoa como passar por cima. E ela não podia tocar em homens, não podia tocar em lugar nenhum, né? E aquela mulher tocou em Jesus. Então Jesus passou por cima da lei. Passou por cima da... Ele cumpriu toda a lei. E aqui, essa visão de impureza não era baseada em conhecimentos científicos, mas sim em rituais religiosos e prática de higiene que visava separar a mulher menstruada do sagrado e do contato com outros. Muito importante, né, gente? Isso tudo serve para nós hoje. E quando fala assim na Bíblia, ainda no capítulo 15, o que é poluição noturna? Quando fala aí no versículo 10 e 11, quando entre ti houver alguma poluição noturna e não estiver limpo, sairá fora do acampamento e não entrará no acampamento, tá? Porém, acontecerá que, declinando a tarde, se lavará em água e, pondo-se em sol, entrará no meio do acampamento. Como se diz, teve um sonho molhado, né? Isso às vezes acontece, né? Isso geralmente acontece muito. Hoje, para as pessoas, a maioria não é pecado, né, gente? Mas nós temos que estar diante da palavra de Deus. E eu sei que Jesus veio para cumprir toda a lei, né? Eu sei que 2 filhos de Judá morreram porque eles jogaram o sêmen fora. Deus matou os 2. O âmbito da doutrina... Não, jogar o sêmen fora durante uma relação sexual é considerado um pecado, especificamente chamado de coito interrompido. Isto porque a igreja ensina que a ejaculação dentro do órgão feminino da mulher é essencial para que a relação sexual seja completa e válida, consumando a união do casal, tá? Com todo o respeito que eu estou falando aqui, tá, gente? E a ejaculação no interior da mulher é essencial mesmo, viu, gente? É essencial e esse coito interrompido é pecado, tá? Por isso que os 2 filhos de Judá, eles morreram, porque, né?
a concepção em geral é vista como uma violação quando tem a concepção artificial, como acontece agora, é conhecida como violação do propósito natural da relação sexual e também é considerado pecado. O pecado de Onã, descrito na Bíblia, é um exemplo de como a rejeição da procriação pode ter consequências. Não é permitido usar a relação sexual por fins diferentes do casamento, porque quando há uma consumação entre o homem e a mulher, uma relação sexual, né, entre o homem e a mulher, é considerado um casamento. Por isso que Deus proíbe o sexo antes do casamento. O sexo antes do casamento é pecado, apesar de muitos evangélicos hoje irem contra isso, né? Então, e durante também a menstruação não deve ter, em nome de Jesus. O que a Bíblia diz, eu já falei com vocês, né? O Levítico fala também em outra passagem a respeito da menstruação, que nós vamos ver mais adiante, tá bom? Então esse é o Levítico capítulo 11, capítulo 15. Deixa o seu like, o seu comentário aí, tá? No capítulo muito interessante e bem aconselhado para nós, né, gente? Bem aconselhado. Se tem mais alguma coisa importante aqui. Aqui no capítulo 15 fala da imundície da mulher. E falou, pois, o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Então ele terá que ficar até a tarde, até as 18 horas, né? Que o fim da tarde para eles terminam às 18 horas. E essa coisa será chamada de imundície por causa do seu fluxo, e sua carne vazia sem fluxo, ou sua carne estanca o seu fluxo, esta é a imundície. Toda a cama em que se deitar, né, o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o qual se assentar também será imundo. E aí o Senhor fala, aqui ele explica direitinho que a mulher deve fazer, o que o homem deve fazer, né? Este capítulo lida com a impureza associada às emissões feitas pelos órgãos sexuais masculino e feminino, mostrando também como se tornavam impuros objetos ou pessoas associadas com pessoas impuras. Na época de Jesus, a comunidade judaica usou várias leis judaicas para isolar o povo que eles consideravam separados do próprio Deus. Jesus se opôs, demonstrando o desejo de Deus de se aproximar dos impuros e torná-los sãos, tá? Então é isso aí que o capítulo 15 está dizendo. Deixa o seu like e deixa o seu comentário, tá bom? Eu sou evangelista Batista, deixa o seu like aí. Capítulo 15!